Fala pessoal, tudo bem? Dando início a mais um ponto de vista aqui no nosso canal, no Empreendedoc, onde eu abro aqui a câmera de cara limpa e divido com vocês conhecimentos rápidos, num tiro curto, sem grandes preparos. E o pessoal tem gostado muito do ponto de vista. Eu também sou apaixonado por fazer esse conteúdo aqui para vocês. E hoje o tema que eu separei para falar é uma dor de muitos médicos, que é sobre contratação de secretárias. Pois é, quem já não teve dificuldade ou errou numa contratação? Então eu quero trazer hoje algumas dicas importantes que me foram muito úteis e que hoje em dia eu posso dizer com segurança que eu tenho organizado na Dermacore uma estrutura de contratação de novos funcionários que costuma errar muito pouco, tá? O primeiro ponto é, legal, Neto, mas quando eu preciso contratar uma nova secretária? Quando eu sei que chegou a hora de trazer uma nova secretária para o meu time? A gente pode usar alguns pontos, alguns indicadores para trazer essa informação, né? Eu costumo dizer que quem controla dados, quem tem indicadores, costuma tomar decisões mais assertivas, mais corretas. Então, se você controla, por exemplo, taxa de conversão do seu celular, picos de atendimento do telefone, perdas ou falhas no telefone, no show, né, aqueles pacientes que marcam e faltam, reclamações, se você avalia, interpreta, discute seus eventos adversos, todos esses indicadores que eu acabei de falar, todos eles podem sim nortear uma nova contratação. Quem é meu mentorado já ouviu essa história algumas vezes, eu falo isso sempre. Uma vez a gente contratou uma nova funcionária olhando para os indicadores do nosso PABX. Então a gente olhou lá e viu que em determinado momento do dia havia um pico de telefonemas, certo? Que tinham chamadas perdidas, e a gente entendeu na logística, no processo ali da estrutura de almoço, de funcionários, etc., não seria possível ter uma melhor cobertura naquele horário, indicou uma nova contratação. Então eu contratei porque eu tinha dados e eu resolvi aquele problema. Então existem vários indicadores para você contratar uma nova funcionária, você precisa controlá-los. Então vou repetir aqui quais são os indicadores, tá? Excesso de eventos adversos. E você, quando interpreta esses eventos adversos, vê que foi falha humana por sobrecarga, por dificuldades, etc. Né? Indicadores de telefonemas, perdas telefônicas, faltas, ausência de confirmações, consultas não confirmadas, né? Indicadores de no-show, assim, aqueles pacientes que parece que marcam na agenda e não aparecem. Isso pode ser tudo sinal de falta de funcionário. Além da percepção do líder, né? De entender, de questionar, de colher feedback dos funcionários e ver ali no 1 a 1 como é que está o cansaço, como é que está a sobrecarga mental desses funcionários. Pode ser que você precise de um funcionário. Entenda que contratar, pessoal, é um custo ativo. Ele traz retorno. Ele é um investimento muitas vezes. Se você ficar botando na ponta do papel simplesmente o custo da funcionária e segurar ao máximo a contratação por isso, você pode estar cometendo um grande erro, pode estar perdendo muito dinheiro por isso. Eu, Neto, nunca me arrependi de aumentar o time. Sempre trouxe retorno. Talvez porque eu controlo os dados antes de contratar, mas quando eu decido que preciso, nunca me arrependo. Sempre agrega e sempre traz retorno financeiro mesmo para a clínica. Certo? Uma arte do líder é saber delegar. Beleza, pessoal? Dito isso que é o momento que você deve contratar uma nova funcionária, vamos dizer agora como contratar essa funcionária. Como que eu faço para contratar funcionários e errar menos? O primeiro ponto é onde achar esses funcionários. Qual que é a forma de captação, né, dessas pessoas, desses candidatos a trabalharem na sua clínica? Existem algumas formas de você fazer isso. Vou começar pela que eu menos gosto, para esse tipo de cargo. Headhunter. Se você não sabe, existem empresas de headhunters que contratam funcionários para você. Eles definem o perfil, definem o que você quer e vão atrás das pessoas e trazem essas pessoas para serem entrevistadas por você. Eu acredito muito no headhunter, que é muito útil, muito funcional, especialmente para cargos mais diretivos, gerenciais, diretoria, presidência, CEOs. Para cargos como recepcionista, secretária, acredito que falha muito
porque normalmente traz um público que não está muito alinhado com a cultura da sua empresa. Falha bastante. As experiências que eu tive não foram boas em trazer pessoas alinhadas com a cultura da empresa, ou que de fato eu realmente queria, mas é sim uma estratégia de trazer pessoas para você entrevistar e estudar se cabem na sua empresa, né? Lembrando que o modelo do Headhunter é o seguinte: eles trazem o funcionário e normalmente o modelo de relacionamento eles ficam com o primeiro, quando você contrata, né, acerta o funcionário, eles ficam com o primeiro salário daquele funcionário para eles, certo? Outra forma de captar novos funcionários: indicação. Indicação de amigos, indicação de outros colegas, indicação dos próprios funcionários. Essa, para mim, é uma maneira muito eficaz. Costumo sempre acertar quando eu trabalho com indicação, porque as pessoas já conhecem o meu perfil, conhecem o perfil da clínica e já por aí já é um filtro, né? Mas aqui cabe um grande cuidado. Talvez seja o big win desse nosso bate-papo de hoje. Não contrate quem você não possa demitir. Cuidado para contratar familiares. Cuidado para contratar familiares de funcionários. Cuidado para contratar amigos. Às vezes, no ímpeto, né? Quando a gente começa a crescer, a gente tem um ímpeto de querer ajudar os outros. Isso é normal, isso é bonito, isso é legal. Mas você pode ajudar de outras formas, sem ser necessariamente trazer para sua empresa. Se você pensa que aquela pessoa você vai ter dificuldade de cobrar, se você pensa que aquela pessoa vai trazer algum desconforto em uma eventual demissão com ela ou com os familiares dela, talvez essa não seja a pessoa ideal para sua empresa, certo? Queria muito ter ouvido essa dica de alguém um dia e eu estou dando essa dica para vocês aqui. Outra forma de achar funcionários, localizar pessoas para entrevistar: LinkedIn. LinkedIn é uma rede, uma plataforma, né? Uma rede social que usa muito isso, né? E funciona bem para você captar pessoas para fazer entrevistas. Você pode anunciar na sua rede social, no seu Instagram, mas não esqueça de colocar o LinkedIn no seu radar para trazer pacientes. Então, Headhunter, indicação, LinkedIn. Pegaram? Então, entenda a necessidade, identifique a necessidade através dos seus indicadores e busque pessoas através dessas 3 formas que eu acabei de dizer para você. Feito isso, você vai trazer um número de pessoas para essa entrevista. E lá na clínica a gente tem um processo de contratação, uma sequência óbvia de contratação para errar menos, tá? Lá funciona da seguinte maneira: primeiro passo, esses candidatos, eles são entrevistados pela minha gerente. E lá a minha gerente tem um script de perguntas importantes a serem feitas. A gente vai fazer uma análise do currículo, antes de ir para a gerência, a gente faz uma pré-análise dos currículos, já seleciona alguns que têm condições proibitivas, que não fazem parte do perfil, já são excluídos, os demais são entrevistados pela gerente. Ela tem esses scripts, certo? E a gente sabe muito bem o que a gente quer daquele cargo, isso é uma coisa muito importante, ter clareza do que você quer daquele cargo. E aí a gerente, ela vai lá, a minha gerente, ela entrevista, e aí tem 2 coisas que a gente coloca nessa primeira abordagem, que eu julgo muito importantes. Primeira, uma análise psicológica desse funcionário. A gente entende que você consegue fazer um bom filtro analisando a parte psicológica. Existem pesquisas, enquetes, formatos prontos para você poder fazer essa análise na internet. Eu posso depois divulgar aqui para vocês os que eu uso. Segundo ponto, eu uso bastante redação. Não é bem uma redação, é um parágrafo que eu peço, 2 ou 3 parágrafos que eu peço para eles escreverem, porque com isso eu filtro uma coisa que para mim é inegociável, que é erro de português. No cargo de recepcionista, no cargo de secretária, trazer pessoas com um português muito ruim, tanto na comunicação verbal quanto escrita, são premissas que eu considero proibitivas para o meu padrão de clínica. Então eu coloco isso na entrevista da gerente. E a gerente já vem para mim com um filtro ainda maior. Quem tem cultura, quem foi bem nos parágrafos, no português, né? E chega até mim já esse filtro, e a questão psicológica, e chega esse filtro bem feito para mim. E aí sim, ou eu ou a Thaís ou os dois, fazemos uma nova entrevista. Nessa nova etapa de entrevista comigo com a Thaís, é perfeitamente claro que a gente já praticamente decidiu quem são os candidatos. Chegam ali 2, no máximo 3, para a gente entrevistar. E esse momento é o momento que eu vou analisar especificamente a identidade, o perfil
se a pessoa se enquadra na nossa cultura, se a pessoa se enquadra nos nossos valores. Porque o resto, pessoal, eu vou treiná-la. Entendam que é muito difícil você encontrar alguém totalmente pronto, mas é muito possível você treinar pessoas para isso. Agora, se a pessoa, pega essa também, se a pessoa entra com a cultura desalinhada da empresa, com os valores desalinhados com os seus e da empresa, isso não tem conserto. E você pode bater a cabeça muito tempo com essa contratação e não vai consertar. Ah, mas a funcionária é muito boa, ela tem todos os requisitos que eu preciso, ela já trabalhou em clínicas semelhantes, ela tem o mesmo papel, já fez o mesmo papel com excelência, ela tem tudo que eu preciso. Ela só não se enquadra na cultura e nos valores muito bem da minha clínica, dos meus valores. Esquece. Você não consegue corrigir isso. Você consegue treinar quem não está pronto, quem não é bom o suficiente, mas que tem a cultura. Agora, fazer o contrário não é verdadeiro. Então, nessa fase da entrevista minha e da Thaís, é especificamente para isso. Avaliar a cultura, avaliar o perfil e os valores. Pegaram essa sequência? Então, eu vou dar uma repetida. Entendo a necessidade, para não contratar a mais nem ficar com funcionários a menos. E eu uso os indicadores para isso. 2. Captação. Eu gosto das indicações do LinkedIn, mas também tem a possibilidade do Headhunter com aqueles contrapontos que eu coloquei para vocês. 3. Entenda o que você quer desse funcionário. Tenha clareza do que você quer do funcionário. 4. Fase técnica da contratação. Português, psicológico, perfil profissional, experiências anteriores. Aqui cabe uma dica nesse item 4. Questione as experiências anteriores e vá atrás das experiências anteriores. Não custa você ir atrás das pessoas que tiveram com esse funcionário anteriormente. E entender por que isso não ficou, por que saiu, se tem alguma grande objeção. As pessoas podem te ajudar muito, já foi ajudado muito dessa forma. Passado por isso, entrevista com os sócios, com o CEO, que é o momento que eu vou ver cultura e valores. Certo? Feito isso, contrata, a gente tem aquele período de experiência de 90 dias e é onde a gente faz as fases de treinamento. Hoje, eu já consigo estruturar a clínica de forma que outros funcionários se encarregam de treinar os funcionários novos. Mas por um bom tempo era nós que fazíamos isso. Certo? E como é esse treinamento? Esse treinamento, eu costumo dizer que tem as seguintes etapas. Primeiro, você faz e mostra. Depois, você deixa a pessoa fazer e ajuda. Depois, você deixa a pessoa fazer e avalia. E só assim você libera ela para fazer sozinha. Então, treinamento, pessoal, mas é muito bonito ter processo por escrito. Eu concordo, tem que ter por escrito, mas o treinamento é o que vale. A prática é o que vale. E a prática você faz e mostra, você deixa fazer e ajuda, você deixa fazer e supervisiona, e depois só que você deixa fazer sozinho. Pegaram essa? Gostaram dessa? Então, é assim que funciona o esquema de contratação na Dermacore. Eu tenho tido muito sucesso com isso, uma rotatividade muito baixa de funcionário. Claro que depois daí, a partir desse momento de treinamento, vão entrar etapas de liderança de influência, liderança de execução, que vão melhorar a percepção desse funcionário, melhorar o crescimento desse funcionário e diminuir a sua rotatividade e também melhorar os seus resultados. Mas eu queria, nesse ponto de vista de hoje, trazer essa fase inicial da contratação. Como entender a necessidade, onde achar os funcionários, como fazer o processo de contratação e como fazer o treinamento inicial. Lembrar que cultura é algo inegociável. Esquece, pessoal. A cultura, sem cultura, não vai dar certo. Quando você instala, incrusta isso dentro da sua clínica, vira uma realidade, o próprio sistema expulsa quem não estiver alinhado. Se você errar, mesmo fazendo tudo isso que eu ensinei, a hora que entrar esse funcionário, esse médico, esse colaborador, vai ser expulso pelo próprio sistema. Eu já vivi isso também várias vezes. Porque a cultura manda. Ela não deixa ficar, não conecta. Beleza? Gostaram? Eu gosto muito de fazer ponto de vista, é uma coisa tiro curto, prática, de muita utilidade. E essa entrega teve muito valor, tenho certeza, para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, encaminha, pessoal. Segue aí o canal, se inscreve no canal,
comece a indicar para outras pessoas. A gente está em outras plataformas que não só o YouTube, também está no Spotify, além dos meus conteúdos no Instagram. Ativa o sininho aí para avisar. Toda semana tem conteúdo, tem ponto de vista, tem entrevista do podcast. E eu vou jogar muita energia nesse canal, porque eu estou gostando de fazer isso aqui. Tá bom? Tem propósito e eu estou pegando gosto. Beleza? Fique com Deus. Um ótimo dia para vocês.